Tem alguém com expectativa de ouvir Deus falar essa noite? Gente, eu sinto uma unção profética muito forte hoje. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado comigo ao longo dessa semana, amém? Vocês estão comigo? Vamos junto, vamos fazer sábado ser inesquecível. Bom, eu quero falar sobre o poder do propósito, o poder da rejeição e o poder do hábito. Você pode declarar isso comigo? Diga: o poder do propósito, o poder da rejeição e o poder do hábito. Sabe, eu comecei a malhar tem umas 2 semanas. Sei que vocês estão rindo porque não parece ainda, mas me dá 3 meses, eu vou chegar lá. Me dá 3 meses. E eu comecei a malhar e é interessante que todo dia quando eu chego na academia, a primeira coisa que eu faço é esteira. Quantos aqui gostam de esteira? Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, continua assim. Eu não gosto de esteira, mas tem que fazer. E o que eu tenho reparado é o seguinte: eu vou falar com vocês uma revelação revelada, ok? Eu não sei se todo mundo aqui já teve a experiência de andar numa esteira, mas por mais tempo que você fica em cima dela, você não sai do lugar. Quantos concordam comigo? Forte essa. Guarda essa no teu coração. Agora, sabe o que eu tenho percebido? Eu estava meditando sobre a nossa geração e é só o que eu faço, porque eu sou pastor de jovens. A gente precisa entender como Deus tem se movido e o que a gente precisa entender dele. Sabe o que eu tenho percebido? É que uma vida sem propósito é como uma esteira. Porque a gente se esforça, a gente sua, e não importa o tempo que a gente passa em cima dela, a gente não vai a lugar nenhum. Você sabe por que uma vida sem propósito é como uma esteira? Porque o propósito dela não é nos levar longe, mas é nos cansar. Tem muita gente vivendo uma vida sem propósito, com expectativa de viver algo novo. Preste atenção: enquanto não há um propósito na tua vida, não há um novo de Deus também. Porque o novo de Deus só se revela enquanto a gente caminha com Ele. Se eu faço as mesmas coisas, eu vivo as mesmas coisas. Se eu tenho as mesmas atitudes, eu vou colher as mesmas atitudes. Se eu tenho os mesmos princípios desde antes da minha conversão, não adianta esperar o novo de Deus, porque eu sou o mesmo. Se eu sou o mesmo, não dá para esperar coisas diferentes da parte dele. Sabe, quando eu me converti, meu sogro me ensinou uma coisa que é muito simples e parece óbvia, mas faz toda a diferença. Ele falava o seguinte: Dequinho, se a gente não mudar, nada muda. E sabe, eu acho que essa deve ser uma das explicações pelo que eu tenho visto uma geração que fala tanto a respeito de avivamento e revolução, mas não vê isso acontecendo de fato. Sabe, uma vida sem propósito é como uma esteira, porque ela gera movimento sem destino e nos mantém ativos enquanto a gente caminha em direção a lugar nenhum. Tem muita gente cansada achando que está fazendo a coisa certa porque está ativa, mas estar ativo não significa estar no lugar certo. Estar ativo não significa que você vai chegar a lugar nenhum. Talvez você só vai se cansar lá no final e achar que o tempo que você desperdiçou foi em vão. Deixa eu te falar uma coisa: se a tua vida está sem propósito, de fato, o teu tempo está sendo em vão, porque não vai te levar aos lugares que Deus te prometeu. Preste atenção, olha para mim. Desejar a promessa que Deus tem para nós é importante, mas entender o que Ele quer é vital. Tem muita gente se frustrando com Deus porque ouviu deles promessas que não se cumpriram. Preste atenção, não foi Deus quem mudou de ideia, é você que não aceitou o processo. Não foi Deus que se arrependeu do que te prometeu. Talvez a gente que não tenha entendido como a gente vai chegar lá. É por isso que tão importante quanto crer que há um propósito de Deus sobre nós é ter percepção de qual propósito Ele tem. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Sabe, todos nascemos com um propósito. Então, como é possível ter uma vida sem propósito? Deixa eu te explicar. É porque se você não entende o propósito que você tem, é como se você vivesse sem propósito nenhum. Meu irmão, desculpa, mas eu não creio que Deus faz algo sem propósito. Deus não faz nada por entretenimento. Eu não imagino Deus durante a criação, durante os 6 primeiros dias, criando algumas coisas para ver o que ia dar. Eu não imagino Deus fazendo tucano e olhando para ele e falando assim: cara, divertido esse tucano. Sei lá, vamos criar agora fala um bicho diferente aí, mano. Aquele bicho que Kezinha ama. Como é que é o nome daquela parada? Vamos fazer um flamingo. Uau, que bicho diferente. Fala um outro bicho diferente aí, gente. Fazer um koala. Uau, não, peraí, deixa eu fazer o homem agora. Ele vai ser um pouco diferente, mas ele vai andar diferente. Não, presta atenção. Tudo que Deus fez tem um propósito. Se você está aqui, existe um propósito sobre você. E se você não entender qual é o teu propósito, você vai viver tanto tempo quanto a pessoa que está do teu lado. Mas qual a diferença? É o tipo de vida que você tem. Meu irmão, não tem diferença, preste atenção.
Não há diferença sobre uma pessoa que discerne o propósito, uma pessoa que não discerne o propósito, em relação a vários aspectos. Porque a palavra de Deus diz que o sol vem para todo mundo, a chuva vem para todo mundo, que a palavra está dizendo o seguinte: todo mundo pode crescer, independente de crer em Deus ou não. É por isso que tem tanto ateu rico, é por isso que tem tantas pessoas que profanam o nome de Deus e crescem, mas crescimento e riqueza não significa vivenciar o propósito. Sabe, uma coisa que você já deve ter ouvido falar, e eu acho muito forte, é que o maior fracasso que um homem pode ter é ter sucesso naquilo que Deus não aprova. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é o poder do propósito. Você pode declarar isso comigo? Diga: poder do propósito. Eu estava tomando café hoje com o tio da Kezinha, a gente estava falando um pouco sobre isso. E aí quando eu falei sobre o poder do propósito, ele falou assim: cara, eu li uma biografia do Winston Churchill. Acho que é isso. Quantos aqui sabem quem é esse cara, Churchill? Vamos chamar de Churchill, né? Fica mais próximo. O Churchill, mano, se você não conhece, ele é um cara que marcou a história. Ele fez parte do cenário político da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Olha para mim, por favor, e preste atenção nisso. Sabe o que ele achou interessante na biografia do Churchill? É que o pai dele morreu muito novo e o avô dele morreu muito novo. Então ele acreditava que ele morreria muito novo também. Só que ele tinha uma convicção dentro dele de que ele faria algo que impactaria toda a história. Então sabe o que acontece? Ele entendeu o seguinte: bom, eu tenho um propósito. Ele não tinha um propósito de Deus, ok? Não é nesse ponto que eu quero entrar, mas eu quero te mostrar o senso de urgência que acontece na vida de alguém quando entende que tem um propósito sobre si. Ele entendeu o seguinte: bom, eu tenho convicção de que a minha vida vai gerar um impacto na história, e é provável que eu morra cedo porque toda a minha família morreu. Então o que eu preciso fazer? Correr. Sabe o que esse cara fez? Com 18 anos ele foi para Cuba no meio de uma guerra que estava tendo. E aí a mãe dele, olha só que interessante, preocupada, ele na biografia dele escreve uma carta para a mãe e diz o seguinte: mãe, se tudo aquilo que eu creio a meu respeito for verdade, fica em paz, porque eu não vou morrer aqui. Existe um propósito para se cumprir através da minha vida. Agora, mãe, se eu morrer nesse lugar é porque tudo que eu pensava a meu respeito era um engano. Preste atenção. Esse cara não tinha um propósito de Deus, mas ele tinha mais convicção do que muita gente sentada aqui hoje. Pastor, o que tem a ver o Churchill com a minha vida? Eu vou te falar. O que existia dentro dele era a convicção de que ele poderia mudar a história. O que existe dentro de nós é a única verdade capaz de mudar toda uma geração. Sabe o que esse cara entendeu quando ele descobriu que ele tinha algo dentro dele capaz de impactar a história? Ele descobriu que existia uma palavra chamada senso de urgência. O que é o senso de urgência? Você entende que não pode deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Meu irmão, eu tenho analisado a nossa geração e sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho visto tanta apatia da nossa parte. Eu tenho visto tanta gente omissa em relação ao chamado de Deus. Eu tenho visto tantos jovens passivos. E eu cheguei à conclusão: a única explicação para a nossa falta de posicionamento é que nós não acreditamos no que nós temos declarado. Na boa, nós não acreditamos que nós somos a geração do avivamento. Nós não acreditamos que nasceu uma revolução na cruz e se estende até hoje através das ruas onde a gente passa. Nós não acreditamos que o poder de Deus vai invadir as ruas que nós andamos. Nós não acreditamos que carregamos uma mensagem explosiva e inflamável. Sabe por quê? Porque se de fato a gente acreditasse nisso, a gente viveria diferente. A única explicação que eu consigo ter, olhando para os jovens que eu pastorei nesses anos de ministério, é que ou a gente não acredita naquilo que a gente declara, ou a gente não sabe lidar com aquilo que a gente recebeu de Deus. Porque não é possível que você acredite que dentro de você existe o dunamis de Deus. Não é possível que você acredite que dentro de você existe o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, e você vive do mesmo jeito que você vivia antes de saber disso. Meu irmão, das duas uma: ou a gente não acredita naquilo que a gente declara, ou a gente está esperando que vai cair do céu aquilo que Deus espera que agora se mova através de nós. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui alguns sábados atrás. Se eu não falei, eu falei no livro, sei lá, no Evangelho Sem Filtro, ou no 3 Dias no Barco. Olha só que coisa interessante. Atos diz que Jesus chega para os discípulos e fala: olha, eu estou voltando para o Pai, e é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós. E aí Jesus começa a acender os céus, e a palavra diz que ele é recebido por uma nuvem. E olha só que interessante, quando ele é recebido por uma nuvem, a Bíblia faz questão de enfatizar que os discípulos continuaram olhando para cima, como se esperassem algo de lá. E aí 2 anjos aparecem para eles e dizem o seguinte:
Por que vocês olham para o céu? Você pode declarar isso comigo? Diga, por que vocês olham para o céu? É como se os anjos dissessem, por que vocês esperam uma resposta do alto? Será que vocês não entenderam que agora vocês são a resposta do alto para a terra? Meu irmão, quando a gente declara que nós somos a resposta para essa geração, não significa que Deus vai fazer alguma coisa, significa que Ele já fez. Agora quem precisa se posicionar somos nós. O que Deus precisava fazer para nos empoderar, Ele já fez. O sangue do Filho dele já escorreu numa cruz. Nós já nos tornamos filhos por adoção. E todo aquele que nele crê não perece, mas já é salvo. Então o que precisa é nos posicionarmos à altura daquilo que já recebemos. Cara, você tem noção do quanto é angustiante você falar sobre chamado, propósito, revolução, e você vê jovens que você tem a maior expectativa caindo por causa de besteira, pessoas ficando no meio do caminho por causa de nada. Meu irmão, existe uma revolução que começou na cruz e nós somos a continuação dela. Agora preste atenção, se você vai fazer parte disso ou não, é uma escolha sua. Pastor, se a nossa geração não se posicionar, o que vai acontecer? Para Deus não muda nada, porque o que Ele precisava fazer já está consumado. Agora quem perde somos nós, porque a gente vai deixar de experimentar algo surreal. Não vai acontecer perto, mas acontecendo através de nós. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Sabe, se a gente acreditasse nisso, me explica então o porquê da nossa falta de busca. Por que da nossa falta de conhecimento da palavra? Por que tanta inconstância? Por que tanta incoerência? Por que tanta passividade em relação ao chamado? Por que tanta crise de identidade? Por que tanta fome por aceitação? Meu irmão, se de fato a gente acredita nisso, o que está faltando em nós não é senso de propósito, mas é posicionamento em relação a Ele. Pastor, eu acredito em tudo isso que você falou. O que eu declaro não é uma mentira. Então o que falta em você não é falta de senso de propósito. Você já sabe o propósito que tem. Você só precisa se posicionar. Se tem 600 pessoas nesse auditório, 500, eu não tenho ideia, preste atenção. A minha preocupação não é se todo mundo vai sair alegre, mas quantos vão sair transformados aqui, quantos estão entendendo isso, diga amém. Eu lembro que uma vez eu ministrei uma palavra lá em Cabo Frio, e teve uma pessoa que falou assim, isso aí pastor, solta uma cajadada, a gente gosta de cajadada. Eu falei, não meu irmão, você entendeu tudo errado, porque o cajado do pastor não é para ferir a ovelha, é para trazer para perto. Sabe, durante muito tempo a gente entendeu que dar uma cajadada significa ferir a ovelha. Não, o cajado ele tem esse formato, que é justamente para pegar a ovelha e trazer para perto. Só exorta quem ama, porque quem não ama não está nem aí para onde você está indo. Para mim é muito mais fácil pregar mensagens de amor todo sábado e ver uma galera vindo à frente. Mas preste atenção, eu não estou preocupado só com como você vai se alegrar com a mensagem, mas como você vai estar daqui a 6 meses. Eu quero olhar para cada jovem aqui e ver que você rompeu. Porque, meu irmão, desde o momento em que eu entendi o propósito que Deus tem para mim, eu tenho experimentado romper sobrenatural todos os dias. E sabe o que é melhor? Não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele. Semana passada me mandaram uma foto, cara, eu fiquei feliz demais, eu não lembro quem que mandou, mas era uma foto que eu estava filmando assim com a câmera, e ele falou assim, aí a gente na mídia e tal, e me trouxe a memória, cara, como eu comecei aqui, presta atenção, eu não comecei pregando no altar, eu comecei filmando atrás das câmeras quem pregava. Sabe por que tem muita gente deixando de viver o propósito? Porque já quer começar sem antes gerar bases para que possa se mover, preste atenção. Sabe qual é o propósito do processo? É gerar as bases pelas quais você vai se mover lá na frente. É por isso que tem tanta gente crescendo rápido, mas depois de um tempo cai. Por quê? Porque cresceu sem ter bases para suportar a estrutura que tem. Tem alguém entendendo isso? Diga amém. Sabe, se a gente acreditasse de verdade naquilo que a gente declara, a nossa cosmovisão seria diferente. Você sabe o que é uma cosmovisão? É a forma como você olha tudo ao teu redor. É como se fossem as lentes que a gente coloca para ver tudo ao nosso redor. Meu irmão, quando você entende para que você foi chamado, a tua cosmovisão muda. Você sai daqui, você vai olhar para Niterói, você vai falar assim, bom, quais áreas precisam ser afetadas? Em que lugares eu posso revolucionar essa cidade? De que forma eu vou impactar a minha geração? O que eu posso fazer para mudar isso? Mas preste atenção, isso não tem a ver com aquilo que a gente fala. Não tem nada a ver com você sair daqui e postar um monte de coisa no teu Instagram. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, amém? Porque às vezes a gente é incendiado numa mensagem de despertamento como essa, a gente acha que o despertamento significa falar mais sobre propósito. Não, o despertamento significa se posicionar sobre o propósito que já se tem.
Sabe, eu quero falar sobre o poder do propósito, e eu creio que isso vai mudar a nossa história, porque a nossa visão de mundo só muda quando a nossa visão de propósito é estabelecida. As coisas ao teu redor só vão mudar, meu irmão, quando as coisas dentro de você mudarem primeiro. Você pode declarar isso comigo? Diga: tudo ao meu redor só vai mudar quando mudar dentro de mim primeiro. Eu vou usar o exemplo de um cara que foi fantástico, eu sou apaixonado por ele. Eu lembro que eu recebi uma carta quando eu estava no hospital, que eu chorei demais com essa carta, porque tinha uma frase nessa carta que mexeu comigo. E teve um jovem que escreveu e falou: pastor, o que eu gosto de ouvir nas tuas mensagens é porque você fala de Jesus como fosse o seu super-herói. Eu falei: uau, eu estou no caminho certo então. Porque se ele não for o nosso centro, se ele não for a nossa referência, se ele não for a nossa busca, meu irmão, a gente precisa reavaliar algumas coisas. Você sabe por que Jesus sempre teve um propósito bem definido? É porque a cruz não foi um engano, a cruz era o propósito. É por isso que a dor não preocupava ele, é por isso que a morte não preocupava ele, é por isso que a cruz não preocupava ele, é por isso que a perseguição não preocupava, porque isso não foram coisas que aconteceram no meio do caminho por acaso. Ele veio exatamente para passar por isso. Sabe, quando eu entendo o propósito final, eu não me desespero em meio ao processo. Olha que coisa interessante, tem um pastor chamado Mike, e eu estava lendo um livro dele essa semana, eu achei maravilhoso o que ele falou. Ele disse o seguinte: quando Henry Ford estava inventando o carro, quando Santos Dumont estava inventando o avião, quando Steve Jobs estava inventando o iPhone, eles não perguntaram para suas criações qual o propósito que elas teriam, eles as criaram com um propósito específico. E logo depois ele diz o seguinte: o Criador decide e a criação descobre. Sabe por que a gente se frustra? Porque tem muita gente querendo decidir o propósito que tem. Você já nasceu com ele. Você só precisa descobrir qual é. Pastor, mas não é fácil. Claro que não, a gente vai caminhar a vida inteira em busca disso. E tem momentos que a gente vai achar que está perto e depois vai perceber que não tem nada disso. Teve momentos na minha caminhada que eu estava acreditando que eu estava caminhando em busca do propósito, depois eu vi que era só vaidade. Teve momentos na minha caminhada que eu estava caminhando, crendo que aquilo era o propósito, depois eu vi que era só distração. Teve momentos na minha caminhada que eu acreditei que eu estava caminhando em busca do propósito, depois eu vi, meu irmão, que eu estava construindo coisas para mim mesmo. Preste atenção. É o que o pastor Márcio fala, meu irmão: santo não é aquele que não peca, mas aquele que sempre se lava. Sabe, a caminhada em busca do propósito não significa que você vai ter convicção o tempo inteiro que você não vai errar, mas significa que você vai errar menos do que você erraria se não tivesse nem aí para ele. Tem alguém entendendo isso? Eu quero falar sobre o poder do propósito, porque o nosso desígnio não é uma decisão nossa, mas é uma descoberta nossa. Você pode declarar isso? Diga: o meu propósito não é uma decisão minha, mas é uma descoberta. Sabe, eu quero compartilhar sobre o poder da rejeição. E eu falei sobre isso no YouTube essa semana e eu fiquei impactado com a quantidade de pessoas que me deram feedback por essa mensagem. Tem 1 minuto só. Mas como eu vi pessoas sendo impactadas, eu falei sobre o poder da rejeição. E o que Deus falou comigo é que aquilo que a gente rejeita define muito mais o nosso destino do que aquilo que a gente deseja. Porque desejar coisas boas, meu irmão, não te faz diferente de ninguém. Todo mundo deseja coisas boas. Quantos aqui desejam morar na Somália? Levanta a mão aí, por favor. Quantos aqui tem um sonho? Pastor, eu tenho um sonho de começar a Lagoinha Síria. Levanta a mão, por favor. Ninguém? Pastor, eu tenho vontade. Não, ninguém deseja. Meu irmão, todo mundo deseja viajar para fora. Todo mundo deseja construir uma família linda, todo mundo deseja ter uma história cheia de momentos marcantes, todo mundo deseja. Mas por que nem todo mundo vive o que deseja? Porque aquilo que você deseja não te diferencia da multidão, mas aquilo que você rejeita, sim. Se a gente for olhar para grandes homens de Deus, o que eles fizeram de diferente da multidão? Eles rejeitaram coisas que a multidão não rejeitava. Eu vou te dar um exemplo. Você pode desejar o teu chamado, mas se você não rejeitar o pecado, vai dar no mesmo. Você pode desejar marcar uma geração, mas se você não rejeitar as distrações, vai dar no mesmo. Você pode desejar ter uma família linda, mas se você não rejeitar as distrações enquanto você constrói a tua família, vai dar no mesmo. Então, tão importante quanto aquilo que a gente deseja é aquilo que a gente rejeita. Se tem alguém entendendo isso, diga amém. Sabe o que vai determinar o nosso futuro? É exatamente isso. Rejeitar o processo também significa rejeitar o propósito.
Cara, sabe qual é o propósito do processo? Olha só que interessante isso, hein? Deu até um nó agora. O propósito do processo é nos preparar para o propósito. Forte, hein? Quem consegue declarar isso comigo? Diga, o propósito do processo. Que isso, gente? Vocês estão perdidos? Me ajuda aí. É só para acordar a galera. E tem uma ou outra pessoa indo embora, tem as duas que já foram. Não vai embora não, senão vai ser pior. Tá, eu tô olhando para vocês, se levantar alguém, eu vou constranger ainda. Eu falo, tá indo no banheiro para cá, pô, tá indo para onde? Tô brincando, fica à vontade. Fica à vontade, tá, gente? Fica à vontade. Diaconia só vai te prender lá no lounge, você vai ter que esperar até o final, mas tá tudo certo. Tranque os portões, por favor, de estacionamento. Preste atenção, gente. Declara comigo, diga, o propósito do processo é te preparar para o propósito. Sabe o que eu percebi, cara, olhando para mim? Tudo que eu estou ministrando aqui para você é porque eu olhei para mim primeiro, ok? Eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém, eu estou aqui para me expor, e isso expõe a tua fragilidade também. Porque todo ministro não fala sobre coisas que ele não vive, ou pelo menos não deveria falar. Então, quando eu estou expondo a minha nudez, eu estou expondo a nossa também, amém? Sabe o que eu percebi, olhando para algumas coisas que eu estava construindo? É que às vezes a gente está ansioso para viver os nossos sonhos, mas ocioso para viver os sonhos de Deus. Se a gente se dedicasse aos sonhos de Deus com a mesma intensidade que a gente se dedica aos nossos, cara, a gente estaria tão longe em relação ao que a gente está hoje. Uma geração ansiosa para conseguir entrar na faculdade, tão ociosa para conseguir revelar aquilo que já recebeu. Uma geração ansiosa para ter relevância nas redes sociais, mas tão ociosa para experimentar o poder de Deus fluindo através de curas, sinais e maravilhas. Uma geração tão ansiosa para poder construir o amanhã, mas tão ansiosa para entender o que Deus tem para nós no amanhã. Sabe, eu quero falar sobre o poder da rejeição, mas eu quero falar sobre o poder do hábito também. Quantos estão aqui comigo? Digo amém. Eu quero falar sobre o poder do hábito. Eu estava lendo um livro e eu achei maravilhoso, cara. Esse livro fala sobre o poder do hábito. Você pode declarar isso comigo? Diga, o poder do hábito. Vocês estão com essa cara de amoadinho por quê, gente? Vocês estão comigo, amém? Vocês continuam me amando, amém? Qualquer coisa me procura no final, mas não sai chateado não, tá? Eu estou falando, parece que é brincadeira, mas é sério. Eu já tive que liberar perdão para pessoas que ficaram chateadas porque eu não respondi mensagem no WhatsApp. Já teve gente que falou assim, cara, desculpa, eu não conseguia mais olhar para a tua cara. Por quê? Porque você não respondeu meu WhatsApp. Eu falei, mano, você tá rindo? Tô falando sério ou tô brincando, Marina? É sério. Vai ter gente que vai falar assim, ah, mano, cara, pô, só bateu, nada a ver, mensagem sem graça, sem amor. Bom, vou falar sobre o poder do hábito, vamos voltar lá. Eu estava lendo um livro que fala sobre o poder do hábito. Filipão, olha que incrível isso, cara. Nesse livro fala sobre pessoas que mudaram radicalmente o seu hábito e tudo depois disso mudou também. Olha para mim, olha só que louco. Esse livro fala sobre uma mulher que ela fazia parte de um grupo de estudo. Existiam várias pessoas sendo estudadas e essa mulher era uma delas, ok? Até aí todo mundo entendeu? Então olha para mim, preste atenção, porque isso pode fazer toda a diferença para você ou não. Na dúvida você ouve e depois você decide, preste atenção. Essa mulher era uma das pessoas que fazia parte de um grupo de estudo. E aí quando ela entrou no grupo de estudo, ela passou o histórico para os cientistas, eles perguntaram, e aí, qual é a tua história? Ela fala, eu estou com obesidade, eu estou fumando de forma compulsiva, eu estou com mais de $10 mil em dívida, eu estou muito mal. E por que você está assim? Porque o meu esposo me traiu e a gente se divorciou e a minha história está horrível, cara, eu estou em depressão. E aí eles fizeram um histórico de todo mundo que estava no grupo de estudo. E aí alguns meses depois, aquela mulher voltou, e ela estava sarada, ela tinha corrido uma maratona inteira, ela estava livre de dívidas e tinha parado de fumar. Não tem nada de Deus não, Vá, segura aí. Tô brincando. Presta atenção, gente, olha pra mim. Ele tá ligado comigo, tamo junto, vamos junto, mano. Vamos assim até o final. Vamos lá, presta atenção. Aí os cientistas chegaram para ela e falaram assim, cara, o que você fez para mudar tudo isso? Ela falou, bom, depois que meu marido me deixou, eu fiquei muito mal, depressiva, eu perseguia a namorada dele de carro, ficava olhando. Alguém se identificou aí, ó. Misericórdia, hein? Eu perseguia a namorada dele, ficava olhando a hora que ela entrava em casa, a hora que ela ia para a faculdade, onde ela trabalhava. Eu ligava para ela meia-noite, quando ela atendia, eu desligava. Eu estava paranoica. Mais gente se identificando. Gente, eu estou preocupado. Essa pessoa que eu estou falando do livro está aqui ou não? Você está aí? Hã? Pelo amor de Deus.
Aí sabe o que ela falou para os cientistas? Eu estava muito mal, cara, e eu sempre tive o sonho de conhecer as pirâmides. Sempre tive o sonho de conhecer o Egito, o Cairo. Aí eu olhei para o meu cartão de crédito e eu falei, cara, já estou todo endividado, quer saber? Eu vou gastar o resto que eu tenho e eu vou realizar um sonho. Aí ela pegou o cartão de crédito, comprou uma passagem, foi lá para o Cairo. E ela falou que quando ela chegou no Cairo, ela foi lá fazer o tour, conhecer as pirâmides, ela muito mal, fumando muito, bebendo muito. Aí ela olhou e tinha uma viagem que era uma trilha no meio do deserto. E ela falou assim, cara, quer saber? Eu vou me preparar esse ano, e ano que vem eu vou fazer essa trilha no meio do deserto. E ela voltou para os Estados Unidos com uma meta. Ela falou, bom, eu vou me preparar, eu vou parar de fumar, eu vou me preparar fisicamente, eu vou quitar minhas dívidas, porque ano que vem eu vou voltar e eu vou fazer essa trilha. E ela parou de fumar, ela começou a se cuidar, ela mudou os hábitos dela. E aí no ano seguinte ela foi e fez aquela trilha no deserto. E quando ela retornou para o grupo de médicos, ela explicou toda essa história. E aí sabe o que eles identificaram? Que o ser humano, ele tem um hábito que se chama hábito angular. Você sabe o que é o teu hábito angular? É aquilo que traz sentido para a tua história. E tudo que você faz gira em torno disso. Aquela mulher, ela tinha o casamento frustrado, a história frustrada, a conta bancária frustrada, o corpo frustrado, a saúde, tudo dela estava frustrado. Então ela entendeu o seguinte, pelo menos uma coisa eu vou fazer direito, eu quero realizar esse sonho. E tudo ao redor da história dela girou em torno desse propósito. Cara, esse livro não tem nada de religião, não tem nada de Deus, é um livro que fala sobre estudos de comportamento, mas eu consegui ver Deus no meio desse estudo, sabe por quê? Porque quando eu li sobre o hábito angular, eu lembrei da palavra falando de Jesus como sendo a pedra angular da igreja. Sabe o que significa um hábito angular? Significa aquilo que toma o centro da nossa história e tudo ao redor se move em torno dele. Sabe o que eu quero te convidar a analisar? Não precisa ser agora, pode ser no final do culto, é o que tem sido o centro da tua história e o que tem ficado ao redor disso. Porque se o teu propósito, o teu chamado e os teus desígnios são o centro da tua história, meu irmão, tudo vai cooperar para que as promessas que Deus te deu se cumpram na tua vida. Agora, se a promessa de Deus, os propósitos que Ele tem, os seus desígnios são apenas coisas que caminham ao teu lado, você vai toda hora bater cabeça e tentar entender o que está fazendo de errado, porque está todo mundo rompendo e você não. Sabe por que essa mulher chamou a atenção dos estudiosos? Porque ela colocou uma coisa como centro da vida dela e tudo em torno disso prosperou também. Sabe, uma geração que vai mudar a história, uma geração que vai trazer avivamento, uma geração que vai trazer despertamento, uma geração que vai trazer a revolução de Jesus para invadir as ruas da cidade, precisa entender que Jesus é o centro da sua história, não é parte dela. Quantos podem dizer amém por isso? Sabe, eu estou falando sobre o poder dos hábitos, porque o que Deus falou comigo enquanto eu lia isso é que a mudança de natureza propicia a mudança de hábitos e altera o nosso senso de propósito. É por isso que muita gente se cansa na tentativa de mudar os hábitos, na tentativa de não pecar mais, na tentativa de não fazer mais nada errado. É porque enquanto eu ainda não experimentei a mudança de natureza, os meus hábitos não mudam também. Meu irmão, você nunca vai conseguir deixar de pecar enquanto você não nascer de novo. Você nunca vai conseguir desejar os sonhos de Deus enquanto você não tiver a natureza dele dentro de você. Você sabe por que tem gente que desiste no meio do caminho? Porque deseja os sonhos de Deus, mas não tem a natureza dele. É impossível as duas coisas se conectarem. Nicodemos chega para Jesus de madrugada e ele fala assim: mestre, eu vejo que tu és mestre, rei, porque ninguém pode fazer o que você faz se não for da parte de Deus. Agora me diz, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus? Jesus fala, cara, é simples, você precisa nascer de novo. Porque se você não tiver a minha natureza, você nem vê o meu reino, nem entra nele. Nicodemos sabia das coisas de Deus, Nicodemos conhecia a palavra de Deus, mas Nicodemos não tinha acesso ao reino de Deus. Você pode declarar isso comigo? Diga, não importa quanta informação eu tenha sobre o reino de Deus, enquanto eu não nascer de novo, eu não entro nele. Eu lembro que eu compartilhei com vocês uma frase do pastor Anderson Silva que me marcou demais ali. Ele falou o seguinte: é impossível discipular alguém cuja Cristo não tenha convertido. Você sabe por que é impossível a gente discipular uma geração que não se converteu? Porque a gente vai sempre falar de coisas que essa geração não entende. Eu falei sobre o poder do propósito, eu falei sobre o poder da rejeição, eu falei sobre o poder dos hábitos. Eu quero terminar falando sobre o poder de estar em Cristo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Você pode abrir sua Bíblia comigo em João 15, versículo 1. A gente já está quase terminando, é o último tópico. Quantos aqui receberam de Deus essa noite? Diga amém.
Quantos querem que eu termine? Diga amém. Ó, logo você, Marina. Hã? Ela tá no automático também, ela tá no automático. Sabe o que eu descobri? Semana retrasada, a menina ali te zoando, ó. Ela é da intercessão, briga com ela não, hein? Ela é do manto, filho. Eu nem brinco, o pessoal da intercessão nem brinco. Amo vocês, tá, gente? O pessoal da intercessão que tá espalhado aí. Vem comigo. Bom, João 15, todo mundo achou? Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. E permaneçam então em mim. Você pode declarar isso, diga: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Ele continua dizendo: porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Versículo 5: porque eu sou a videira e vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. E se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Versículo 8: porque o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Você pode declarar isso comigo? Você pode repetir isso? Versículo 8, vamos lá, 1, 2, 3. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Sabe o que eu acho poderoso nessa mensagem? Olha para mim, por favor, eu só preciso de mais 10 minutos, eu estou encerrando, presta atenção. Jesus chegou ao ponto de dizer que a glória do meu Pai está no teu fruto. Então o que ele quer dizer é o seguinte: se você for infrutífero, a glória do meu Pai não tem como se revelar através da tua vida. Você fala de um Deus que as pessoas não conseguem ver. Por quê? Porque não tem frutos para apontar para Ele. Vocês estão comigo, amém? Vem comigo, gente, por favor. Então a questão de frutificar é uma questão vital na caminhada de um cristão. Tem gente que fala assim: ah, pastor, eu não quero crescer muito, eu não quero aparecer muito. Presta atenção, isso é antibíblico, porque o próprio Jesus disse: a glória do meu Pai está no teu fruto. O meu Pai se revela quando você frutifica. É por isso que Jesus chega para uma figueira e ele está com fome, a figueira não tem fruto e ele amaldiçoa. Jesus era mau? Não, meu irmão, mas aquela figueira nasceu com capacidade de frutificar. Se você tem capacidade para algo e não faz, você está desperdiçando o solo de alguém que poderia fazer. É como se Jesus falasse: bom, não tem por que você ocupar esse pedaço de solo, deixa eu colocar alguém que quer frutificar no teu lugar. Pastor, eu acho que não é tão duro assim. É sim, você lembra das parábolas dos talentos? Tem alguns que receberam um e ficaram com medo de perder e enterraram. Sabe o que aconteceu? Até o que pouco que tinha lhe foi tirado. Aí outro recebeu um pouco mais e fez com que rendesse. O que aconteceu? Recebeu ainda mais. Cara, eu vi algo de um jovem que eu fiquei impactado. Teve um jovem da nossa igreja um tempo atrás que a gente não teve um culto de sábado. Ele foi visitar uma outra igreja e ele voltou. E ele falou: pastor, eu vi algo que eu fiquei um pouco em crise, eu queria que você me ajudasse. Eu falei: o que foi, mano? Ele falou: cara, o pastor de jovens no final, ele orou e ele falou para Deus assim: Deus, você precisa nos amar mais. E eu fiquei confuso. Tem sentido o que ele falou? Eu falei: é claro que não. Eu fico imaginando Deus olhando uma oração dessa e falando: filho, vocês não usufruem do amor que eu dei, vocês querem mais. Porque amor em mim não é uma característica, amor é quem eu sou, e eu sou ilimitado. Então vocês têm todo o amor que vocês precisam. Se você usufrui ou não, isso é uma questão sua, mas eu estou inteiramente disponível. Eu sou ilimitado, eu sou o princípio e o fim, eu sou antes de todas as coisas. E sabe o que eu fiz? Eu me dei por você, eu estou disponível para você hoje. Agora, se você não quer, isso é uma decisão sua, não vai mudar nada quem eu sou. Eu vi na internet esses dias algo que eu achei maravilhoso. Botaram uma foto do planeta Terra e botaram assim: a Terra com você, e do lado tinha a mesma foto, a Terra sem você. Sabe qual a diferença que faz para a Terra? Nenhuma. É sério. Botaram duas fotos. Aí você fica procurando, meu irmão, tem diferença? Nenhuma, porque a terra com você ou sem você é a mesma. Mas para mim faz toda a diferença. Quantos estão entendendo? É como aquela história que eu compartilhei com vocês há um tempo atrás. Quando eu fui para a Bolívia, eu entrei no hospital lá e Deus me inspirou a
comprar medicamentos para crianças que estavam à beira da morte por falta de antibiótico. E você acredita que por mais profundo que seja esse propósito, quando você volta para o Brasil, tem gente que fala assim: mano, no Rio de Janeiro tem criança morrendo também, no Nordeste tem gente morrendo também, você precisa ir para fora, preste atenção, cara. Eu sei que existem pessoas passando pelo mesmo problema no Rio, no Nordeste, na Bolívia, em qualquer lugar. Talvez para você não faça diferença, mas para aquela criança fez toda a diferença. Talvez essa mensagem para alguns aqui não faça diferença nenhuma, mas para você que está sendo despertado por Deus hoje fez toda a diferença. Talvez o teu propósito, você possa achar que para quem está ao teu redor não faz diferença nenhuma, mas quando você cumpre, para você faz toda a diferença, porque você nasceu para isso. Ei, presta atenção, os teus frutos glorificam o Pai, porque quando o mundo olha para aquilo que você frutificou nele, o mundo reconhece que Deus é fiel e Ele é de verdade. Jesus fala: olha, todos aqueles que estão em mim vão dar frutos, mas aqueles que não estão em mim não podem dar fruto. Presta atenção, gente, olha para mim, olha que interessante que Jesus fala. É como um ramo que é arrancado, ele não pode dar fruto. Eu não sei se você já viu isso, mas se você pegar uma árvore linda, verde, cheia de flores e arrancar um dos ramos dela, por alguns dias ela permanece verde. Sim ou não? Algumas demoram mais para murchar, outras demoram menos, mas por algum tempo ela permanece verde. Mas existe uma coisa nela que é impossível: frutificar. Porque por mais que aos meus olhos ela pareça saudável, não existem raízes para gerar mais fruto. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não importa, meu irmão, a tua aparência, não importa o que pensam de você, não importa o que você mostra para os outros, não importa o teu feed no Instagram, não importa o quanto você tenta demonstrar que é saudável, não importa o quanto você tenta demonstrar que é crente, se você não estiver em mim, é impossível você frutificar. E se não há em você frutos, não há a glória do meu Pai estabelecida sobre você. Tem alguém entendendo essa mensagem? Diga amém. Então qual é, pastor, o desejo de Deus para a nossa geração? É que a glória dele se manifeste através dos nossos frutos. E esses frutos não estão ligados àquilo que nós fazemos, mas àquilo que nós frutificamos. Sabe, a minha casa é um fruto. Porque eu sei quem eu era antes da cruz e eu sei quem eu sou depois dela. Seria impossível o André antes de Jesus se manter casado por quase 10 anos, daqui a algum tempo quase 15, quem está entendendo? Possível, cara. Meu primeiro ano de casamento a gente quase se separou. Sabe por quê? Porque eu estava no processo e o velho André ainda queria dar conselhos para o novo André. Eu li algo um tempo atrás que eu achei maravilhoso, cara. Não sei se é o Spurgeon que falou isso. Ele falou o seguinte: eu descobri... Não, ele disse o seguinte: eu acreditava que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável aprendeu a nadar. Eu passei por esse processo, cara, no meu casamento. No primeiro ano eu descobri que o meu velho homem sabia nadar, mano. Eu falei: caraca, eu achei que o miserável tinha morrido. Agora, sabe por que meu casamento está de pé até hoje? Não é porque eu sou bom, não é porque eu aprendi técnica de casamento, não é por nada disso, porque a graça de Deus nos manteve de pé. E hoje, quando as pessoas olham pra gente, sabe o que elas veem? Fruto. Quando o meu sogro que acompanhou o processo, quando o meu pai que acompanhou o processo, quando a minha família que sabe dos altos e baixos que a gente já enfrentou, olha para eu, Kezinho e Cecília frutificando, sabe o que eles veem? A glória de Deus sobre a nossa casa, porque só Ele podia fazer. Quando eu passei problemas dentro da minha casa, quando eu tive dispensa vazia, quando eu passei por problemas de enfermidade no hospital, meu irmão, você olhou para mim há 20 dias atrás, no meu feed tinha fotos de alguém entubado com antibiótico na veia. Hoje você está me vendo pregando. Sabe o que significa isso? Fruto. E não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Mas quando é gerado em mim, aponta para Ele, a glória dele se revela. Esse é o projeto de Deus para a nossa geração. Agora deixa eu falar algo para vocês, deixa eu compartilhar algo que Deus tem falado muito comigo. Sabe, eu tenho percebido que a nossa geração está confundindo muita coisa, cara. É por isso que a gente está batendo cabeça muitas vezes. A gente fala da liberdade da graça e alguns entendem: bom, então agora eu posso fazer tudo. A gente fala da importância da identidade como filhos e alguns estão achando que agora tudo vai cair do céu porque você é filho de Deus. A gente fala de chamado e muitos têm entendido na sua caminhada que agora tudo se resume ao que você faz na força do seu braço. A gente fala de influência e tem gente confundindo isso com o alcance das redes sociais. A gente fala de frutificar e tem gente que não tem nem raiz dentro, quer mostrar fruto fora. A gente fala de relevância e tem gente achando que isso tem a ver com fazer um canal no YouTube. Cara, deixa eu compartilhar algo com vocês que Deus tem me incomodado demais, cara. Se eu não tivesse convicção plena do propósito pelo qual eu fiz um canal, eu teria deletado ele há algum tempo já. Porque me incomoda o fato de estar no mesmo pacote de alguns jovens que têm se levantado e feito canais só para poder ter alcance e relevância.
Você sabe por que eu tenho um canal no YouTube? Porque Deus falou comigo que as mensagens que Ele me dá vão gerar vida em lugares onde eu não posso ir. Eu não faço por entretenimento, alcance, relevância. Eu não estou nem aí para isso, de verdade. Em alguns momentos eu já estive, o Espírito me constrangeu e eu retirei. Só que, cara, eu olho tanta coisa, eu estou vendo tantas pessoas. Tem gente que não tem fruto dentro, quer mostrar fruto fora. Tem gente que não fez nada de relevante dentro e quer ganhar relevância fora. Tem gente que não tem nenhuma mensagem. Presta atenção, tem algumas pessoas que vão falar: pastor, mas por que você tem um canal no YouTube? Porque antes do canal eu tinha uma mensagem de Deus para compartilhar nele. Meu irmão, tem gente que quer fazer livro, mas não tem uma história. Tem gente que quer construir um ministério, mas não tem histórico com Deus. Sabe o que eu tenho visto? Uma geração que quer muitas coisas, mas não tem se preparado para isso. Presta atenção. Tem gente que quer ter relevância. Tem gente que quer ter experiências com Deus sem ter tempo no secreto. Tem gente que quer ter crescimento sem ter base para isso. Tem gente que quer gerar fruto sem ter raiz. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre uma geração teórica que fala sobre coisas que não conhece e os mestres da lei que perseguiram Jesus? Sabe qual a diferença? Eles conheciam a palavra. Sabe o que mais me constrange? Olhar para a Bíblia e me ver em alguns personagens que durante muito tempo eu julguei e crucifiquei. Se você parar para olhar com sensibilidade do Espírito, você vai se ver na pessoa de Pedro tentando poupar Jesus da morte várias vezes. Se você olhar com sensibilidade, você vai se ver no lugar de Judas traindo Jesus muitas vezes. Pastor, que isso? Chega a esse ponto? É claro que chega, mano. Você acha que quando a gente fere a santidade de Deus, para Ele tem menos ou mais importância do que aquilo que Judas fez? Cara, Jesus chegou ao ponto de chamá-lo de amigo enquanto ele estava sendo traído. A gente já falou sobre isso aqui. A falta de caráter de Judas não mudou o caráter de Jesus. Se a gente parar para olhar, cara, qual é a diferença que a gente tem muitas vezes dos religiosos que perseguiram Jesus? Os religiosos que perseguiram Jesus não acreditavam que ele era o Messias. Ok, você acredita, mas eles conhecem mais a palavra do que a gente, porque a gente muitas vezes se contenta com pouco. Sabe, Deus não vai levantar uma geração teórica que fala sobre Ele nas redes sociais. Deus está à espera de experiências que façam com que a gente mostre os frutos naquilo que a gente vive. Sabe o que eu tenho visto no YouTube? Isso tem me desagradado muito, cara, de verdade. Eu vejo jovens que param para ouvir pregações de outras pessoas, anotam revelações que Deus deu para outros, pegam livros de estudo, anotam algumas frases de impacto e vão falar de coisas que dentro de si nem foram reais ainda. Preste atenção. Não tem a ver com informação, cara. A revelação precisa ser gerada em você. Quando eu falo de um Deus que me livrou da morte, eu já falei sobre isso, eu tenho as marcas aqui. Quando eu falo de um Deus que me livrou da vergonha, eu já falei sobre o que eu passei no meu casamento. Quando eu falo de um Deus que levanta alguém do nada, eu já falei onde que eu estava há 4, 5 anos atrás, limpando o banheiro durante o culto jovem. Quando eu falo de um Deus que restaura, eu já falei também de como eu era antes da minha conversão, a ponto de beber sempre, bater de carro direto e chamar o meu pai para a briga. Quando eu falo do que Deus pode fazer, eu falo também do que eu era antes dele, porque a minha história precisa ter uma diferença entre antes dele e depois dele. Agora, se eu falo de um Deus que cura e nunca experimentei, se eu falo de um Deus que sara e nunca experimentei, se eu falo de um Deus que move e nunca experimentei, se eu falo de um Deus que muda situações e nunca experimentei, meu irmão, eu estou falando de coisas que eu na verdade nem sei se são de verdade. E sabe o que acontece? Quando a prova vem na minha casa, aquilo que eu sempre falava que ele era capaz de fazer, eu nunca experimentei, então eu começo a me sentir fraco e eu desanimo na fé. Você sabia que tem muita gente que fala de Deus que cura, mas quando a enfermidade vem, o cara desiste da caminhada? Porque a fé dele era teórica, cara, e Deus não vai levantar uma geração com uma fé teórica. Deus vai levantar uma geração com as marcas do Evangelho de Cristo. Se tem alguém entendendo isso, diga: eu faço parte da geração do avivamento. João 15:5 diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Não dá para inverter essa ordem. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Ou seja, o centro sou eu e vocês fazem parte disso. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe, eu quero compartilhar com vocês nessa noite que a única coisa capaz de fazer com que aquilo que a gente declara se torne uma realidade é quando aquilo que a gente declara caminha ao lado daquilo que a gente vive também. Daqui de cima talvez me incomode mais, porque eu tenho uma perspectiva diferente da que você tem. Preste atenção, olha para mim, eu estou terminando agora. Algo que Deus está falando comigo agora, cara.
Quando eu olho as cadeiras vazias, a minha perspectiva aqui é de que tem alguma coisa faltando, porque tem algum parente seu que não está ali. Tem amigos da tua faculdade que não estão ali, tem pessoas do teu trabalho que não estão ali, eu consigo ver. Agora talvez da tua cadeira, como tem alguém da tua direita e da tua esquerda, você acha que está tudo certo. Por quê? Porque você ocupou uma delas, preste atenção. O meu propósito não se resume à minha história, mas a partir da minha, outras são afetadas também. É como se eu dissesse assim: você sabe por que a religião parou de ter poder de transformar pessoas durante gerações? Porque eles entenderam o seguinte: bom, agora que eu entendi essa mensagem, eu vou me fechar, eu vou me isolar de tudo para que eu não me perca. A igreja se tornou religiosa, criou cultura religiosa. A igreja passou a não frequentar lugares, passou a ditar que tipo de roupa você usa, que tipo de linguagem você tem. Sabe o que aconteceu? A igreja se alienou culturalmente, mas não cresceu em santidade, porque a igreja não nasceu para ficar fechada, ela nasceu para ir aonde o pecador está e dizer: ei, preste atenção, fica de pé, porque eu tenho a única mensagem capaz de mudar a tua história. Ei, olha só, você não precisa ter vergonha, ele morreu por você e antes da cruz eu estava na mesma condição. Cara, a igreja se revela não quando a gente se une, mas quando a gente se dispersa. A igreja se revela poderosa não quando a gente se ajunta, mas quando a gente sai daqui, começa segunda-feira e o nosso dia a dia começa. Porque a maior incoerência que eu sempre via no evangelho era que os meus amigos que se diziam crentes tinham um estilo de vida que eu nunca desejei ter. Quando falavam de crente para mim, eu falava: cara, se crente for aquilo que sempre me apresentaram, a última coisa que eu quero ser é crente. Você sabe por que eu falo disso com tanta paixão? Porque eu sei quanto tempo eu fiquei longe da presença por conta de um mau testemunho que me deram. Meu irmão, o teu testemunho pode aproximar pessoas de Jesus ou afastar dele. Quero, em nome de Jesus, declarar: se você quer receber isso, feche teus olhos. Eu encerro aqui essa pregação, feche teus olhos. Eu quero orar com você. Pai, levanta no nosso meio uma geração com experiências contigo. Levanta no nosso meio uma geração que não está em busca de falar sobre coisas que ainda não viveu. Levanta no nosso meio uma geração que não quer mostrar frutos fora, que ainda não foram gerados dentro. Levanta no nosso meio uma geração que tem vergonha de falar de coisas que ainda não são reais para si. Levanta no nosso meio uma geração com temor, Pai, que entende que conhecer pouco da Tua Palavra significa conhecer pouco de quem Você é. Levanta, Pai, no nosso meio e levanta através de nós uma geração que tem paixão pelo chamado, uma geração que entende o que significa ser chamado filho de Deus. Levanta no nosso meio uma geração que não se contenta com pouco, mas entende que os nossos frutos revelam a Tua glória. Levanta para o nosso meio uma geração que vai ter casamentos que vão glorificar o Teu nome. Levanta no nosso meio, Pai, líderes que vão falar da Tua Palavra e o Teu Espírito vai fluir com liberdade e autoridade, porque falam daquilo que vivem. Levanta, Pai, do nosso meio uma geração que crê que a cruz é suficiente e nada mais precisa ser feito. Levanta-nos, Pai, renova-nos, aviva-nos, desperta-nos, aviva-nos, Pai, como uma geração apaixonada por tudo aquilo que a Tua Palavra diz. A gente não quer sair animado de um culto jovem, a gente quer sair transformado, porque o Senhor falou e nós estamos ouvindo. Pai, a Tua Palavra é suficiente, porque o Senhor disse: tudo se fez. O Senhor disse: todas as coisas que conhecemos foram criadas. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, sobre o nosso coração, diga algo novo hoje, Pai. Diga algo novo, traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Traz à nossa memória promessas que o Senhor nos fez e a gente esqueceu no meio do caminho. Deus, desperta-nos como uma geração apaixonada por Teu avivamento. Desperta-nos, Pai, desperta-nos. Eu declaro sobre esse vale de ossos secos: aonde havia tristeza, que vem a alegria do Senhor. Aonde havia dor, que vem agora gozo. Aonde havia dúvida, que venha convicção. Aonde havia incerteza, o nome de Jesus prevaleça sobre toda dúvida. Deus, em nome de Jesus, levanta-nos como uma geração do avivamento e começa em nós a revolução que o Senhor tem para a nossa geração. Se você crê nisso, coloca de pé em nome de Jesus, coloca de pé. Eu preciso de pelo menos 20 incendiários comigo aqui. Vocês estão junto comigo? Eu sei que você está bem confortável aí, mas não deixe o sofá roubar de você a intensidade do culto, ok? Eu estou sentadinho hoje também, mas é porque a gente quer fazer um culto um pouco diferente. Nossa dinâmica hoje é um culto de Thanksgiving, ação de graças. Então eu vou ser bem objetivo, bem rápido, mas eu quero compartilhar algumas chaves que, de verdade, se você entender aquilo que Deus tem nos ensinado sobre gratidão, você nunca mais vai viver uma estação perguntando por que tem coisas que não estão acontecendo. Pega essa chave, irmão. Quem entendeu o poder da gratidão não precisa questionar por que coisas não acontecem.
É impossível você conhecer alguém que é grato e não vive milagres. É impossível. Mas não é difícil você encontrar pessoas ingratas que nunca vivem um romper. Por que isso acontece, André? Porque a gratidão é o melhor solo para você viver o teu próximo milagre. A gratidão é um solo, irmão. Então você é grato, o solo está preparado. Você é ingrato, é como se a terra estivesse seca. Tem muita gente que está vivendo coisas incríveis, mas não consegue celebrar o que está vivendo, porque está sempre questionando aquilo que ainda não viveu. Irmão, olha para mim, não se distrai. Ingratidão gera esterilidade. Eu já falei isso milhares de vezes. E na mesma proporção, gratidão gera romper. Tem um ditado no mundo que diz o seguinte: eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. A única coisa talvez um pouco errada nesse ditado é falar sobre amar coisas, mas vamos usar essa dinâmica como sendo uma verdade. Se aquilo que você tem é a tua família, a tua identidade, o teu chamado, as tuas promessas, amém? Eu não tenho ainda tudo que Deus me prometeu que me daria, mas eu amo tudo aquilo que Ele prometeu e já cumpriu e já me deu. Então quando eu sou grato com aquilo que eu já recebi, eu estou pronto, e eu estou dizendo: Deus, eu estou pronto para receber os próximos milagres. Irmão, vamos ser sinceros, olha para mim. Não tem nada pior do que conviver com alguém ingrato. Nada que você faz está bom. Tem relacionamentos que terminam com pessoas que se amam, não é porque faltava amor, mas porque faltava a gratidão de uma das partes, ou de ambas as partes. Então você está se esforçando e o outro acha que está sempre abaixo daquilo que ele esperava receber. A gente precisa entender que a nossa jornada de fé nada mais é do que um relacionamento com Deus. Tem muita gente que está se desmotivando, desanimando, porque assim como alguém dentro de um relacionamento está sempre insatisfeito, acha que poderia ser mais, poderia ser melhor, poderia ser poupado de algumas lutas. Tem muita gente que vive questionando a Deus porque está vivendo o que está vivendo. Mas eu nunca vi ninguém questionando a Deus o porquê que está vivendo o que está vivendo quando tudo está prosperando e cooperando. Eu nunca vi ninguém dizer: cara, eu tô chateado com Deus. Por quê? Porque está demais, eu não consigo conter tudo que Ele está me dando, eu não consigo administrar tudo que Ele está fazendo. Ou seja, às vezes a gente se sente no papel de questionar quando não estamos recebendo o que desejaríamos, mas nós nunca questionamos quando recebemos mais do que aquilo que merecíamos. Então eu quero falar sobre gratidão, e é sobre isso que a gente vai mergulhar nessa noite. Você está comigo ainda? Diga amém. Sabe, até alguns anos atrás, eu acreditava que dava para você conhecer o caráter de um homem ouvindo aquilo que ele desejava. Então eu lembro que alguns amigos mais novos que eu às vezes falavam: cara, meu sonho é ter uma família. Eu achava aquilo demais. Eu falava: mano, esse cara tem um coração bom. Meu sonho é ter filhos. Eu nunca fui um cara muito bom de lidar com crianças. Acho que é por isso que eu sou tão assim com a Ceci. A Cecília foi a primeira criança que entrou na minha história e eu consegui ter graça para lidar com ela. Eu sempre fui aquele tio que quando chegava e brincava com a criança chorava. Ou quando fazia alguma brincadeira, a criança virava as costas e saía. Eu nunca fui aquele cara que todo mundo falava: uau, esse cara vai ser um pai incrível. Eu nunca fui esse cara. Mas com a Cecília, eu acho que, óbvio, ela não tinha outra opção. Eu era o único pai que ela tinha. Então, ela me deu tanto amor que eu fiquei constrangido com aquilo. E eu falei: uau. Mas eu sempre ouvia alguns amigos falando: mano, meu sonho é ser pai, eu quero ter. E brincavam com crianças. Eu tinha um amigo tenho esse amigo chamado Lipe. Talvez ele está assistindo, ele se tornou pai tem poucas semanas. Felipe Brandão. E ele era aquele cara que quando via um bebê, pegava no colo e dava cheiro. E eu falava: mano, que demais. Você está comigo? Então eu criei uma ideia de que dava para conhecer o coração de um homem, o caráter de um homem, de acordo com aquilo que ele desejava. Até que eu comecei a pastorear e eu percebi que eu estava errado. Pega essa chave, irmão. A gente não conhece o caráter de um homem segundo aquilo que ele deseja. A gente conhece o caráter de um homem de acordo com a postura que ele tem quando conquista aquilo que ele sempre desejou. Pega essa chave. Meu sonho é ser pai, ok. Isso revela uma parte dos teus desejos, mas o que vai revelar o teu caráter é como você se porta como pai quando o teu filho nasce. Meu sonho é pregar para as nações. Isso é uma parte dos teus desejos, mas o teu caráter só vai ser conhecido quando as nações abrirem as portas para você pregar. Meu sonho é ser empresário. Eu quero ter mais tempo para Deus. Isso é uma parte dos teus desejos, mas o teu caráter só vai ser revelado quando o teu business estiver prosperando e você vai decidir se vai ter mais tempo para ganhar mais dinheiro ou vai abrir mão de algum tempo trabalhando para poder servir a Ele. Faz sentido? Então começou a me constranger
à medida que eu comecei a pastorear pessoas que compartilhavam, pessoas compartilham com os líderes os sonhos que têm. Então é comum você acompanhar não a jornada de um, mas a jornada de muitos. Então eu comecei a ver jovens que chegavam e falavam: pastor, meu sonho é ter uma família. 3 anos depois o cara estava em crise no casamento porque ele não sabia zelar pela família que Deus deu. Pastor, meu sonho é ter esse emprego. Eu já vi, eu não estou falando do que eu acho, eu não estou falando de algo que já me disseram, eu estou falando do que eu já vi acontecendo do meu lado. Pessoas desempregadas, passando necessidade, receberam de Deus uma oportunidade de prosperar e meses depois não terem mais tempo para Deus. Eu já vi presentes roubarem pessoas da presença. Presentes roubarem pessoas da presença. Cara, eu queria tanto poder ter um carro para poder ir para o culto. Depois de ter um carro, eu quero viajar, eu quero curtir, eu preciso ter tempo, eu preciso curtir a vida. Então o carro, a falta do carro era só uma desculpa para a ausência nos cultos. Eu estou dando exemplos simples, cotidianos, mas você vai lembrar de alguém. Mas eu também já vi pessoas que sempre diziam: Deus, eu queria ter um carro para dar carona para outros. E quando tiveram oportunidade, fizeram. Lá em Niterói, tem um cara que ele não tinha carro e ele estava orando para Deus dar um carro. Sabe qual foi o carro que ele conseguiu comprar? Ele comprou uma van, uma Kombi. Lembra desse testemunho? O cara conseguiu financiar um carro. Qual o carro que ele pegou? Uma Kombi. Olha que louco. Ele pegava todo mundo para dar carona, para levar para a igreja. Irmão, a gente tem que entender que Deus é Pai. E da mesma forma que a gente como pai se relaciona com a gratidão ou ingratidão dos nossos filhos, eu acredito que o coração de Deus se alegra ou se entristece de acordo com a forma como a gente lida com os presentes. Eu imagino Deus na sua glória, olhando para alguém que poderia comprar qualquer carro segundo a sua vontade, mas preferiu comprar um carro espaçoso para servir a outros, para levar para o culto. Eu imagino o coração de Deus falando: esse cara está pronto para receber os próximos milagres que eu quero dar. E da mesma forma eu já vi pessoas que davam a mesma desculpa, ou seja, revelavam o mesmo desejo, mas depois que compraram o carro, a prioridade passou a ser qualquer coisa menos ter tempo com Deus. Então guarda essa chave, irmão. Os meus desejos não revelam o meu caráter, os meus desejos só revelam as minhas vontades. O que revela o meu caráter é o que eu faço depois de receber aquilo que eu sempre quis conquistar. Então você vê pessoas que esses dias eu vi um vídeo que me emocionou tanto, você deve ter visto no Instagram, um pai muito simples, e ele pintou o quarto, com um pouquinho que ele podia, ele arrumou o quarto dos filhos, pintou o quarto, acho que botou uma cama, e os filhos chegaram no aniversário, e o pai falou: vem cá ver o quarto que o pai fez. E aí quando eles entraram, eles começam a chorar, e você começa a chorar junto também. Uma casa de chão batido, irmão, um quarto tão simples, mas aquele pai entendeu a graça que é poder ser chamado de pai, e aqueles filhos estão entendendo desde pequenos como é importante valorizar o fato de poder ter uma casa, uma família, um pai perto. Então nem todo pai valoriza e usufrui da graça de ser pai, e às vezes quando a gente faz isso, deforma o caráter dos nossos filhos. A palavra diz: olha, ensina o menino no caminho. Tem muita gente que é ingrata porque aprendeu isso dentro de casa, mas a boa notícia que eu tenho para você é que evangelho não tem a ver com aquilo que os seus pais fizeram até aqui, mas aquilo que você vai fazer com seus filhos a partir daqui. Evangelho é uma nova oportunidade de fazermos diferente. Talvez você teve a melhor escola dentro de casa, mas talvez quem está me ouvindo não. E qual é a boa notícia, André? A boa notícia é que não tem mais a ver com os pais que você teve, mas com os pais que os seus filhos vão ter. Não tem mais a ver com os líderes que você teve, mas com os liderados. Que tipo de líder os teus liderados vão ter? Você está comigo ainda? Amém? E aí eu comecei a me constranger, porque eu falei: uau, o fato de alguém desejar ter um ministério não diz nada sobre ele. A gente tem que dar tempo ao tempo. O pastor Costa Neto, ele fala algo, Jabner, que eu acho incrível. Ele diz: se o tempo fosse uma divindade, ele seria um semideus. Porque o tempo não tem boca, mas fala. O tempo não tem mãos, mas move. O tempo não tem membros, mas revela muita coisa. Então você quer conhecer alguém? Dê tempo ao tempo. O tempo revela quem a gente é e pelo que a gente se movia. Tem gente que sonhava em prosperar, prospera e o coração dele não muda. Ou seja, o tempo deixou claro que as coisas nunca tiveram aquela pessoa. Aquela pessoa que tinha coisas, mas ela não mudou quando prosperou. Irmão, eu conheço pessoas que são extremamente arrogantes, mesmo sendo pobres. Eu conheço pessoas que são extremamente simples, mesmo sendo ricas.
Eu já falei sobre isso algumas vezes. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola de pessoas que tinham muito dinheiro, mesmo sem os meus pais terem muito dinheiro. A gente já tinha quebrado, mas eu ainda estava lá. Então eu passei final de semana na casa de amigos que os pais eram ricos. E eu passei o final de semana brincando ou me relacionando em casas que os pais não tinham muita coisa, mas eram extremamente soberbos. E para mim aquilo era confrontante. Eu falava, uau, a casa de fulano, eu sei que ele é dono de prédios aqui em Cabo Frio, mas ele é infinitamente mais simples do que a maior parte dos pais dos amigos que eu conheço. E aí eu aprendi sobre grandeza. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Você sempre vai ver, caminhando ao lado de alguém que tem um coração grato, algo chamado grandeza. São pessoas grandes. Eu tive na Mosaic há 3 anos atrás e eu vi algo lá que me marcou para sempre, ou 4 anos atrás, eu não lembro mais. O pastor Irving, sei lá, ele falou: a fama pode ser construída em minutos, mas a grandeza leva anos. A gente está vendo isso o tempo inteiro. Pessoas que são famosas nas redes sociais, mas que são fúteis, ou que não tem nada de interessante para acrescentar, ou que whatever. Só que pessoas grandes, elas levaram muito tempo para construir o que construíram. Então eu creio que gratidão significa a gente se tornar cada dia homens grandes, não no sentido daquilo que conquistamos, mas no sentido do caráter que temos. Você está comigo ainda? Diga amém. Então eu quero ser bem breve hoje na minha ministração. Deus me deu uma frase e essa frase vai ser a base daquilo que eu vou ministrar aqui hoje. Quando a gente fala de gratidão, normalmente a gente pensa em algo um pouco mais passivo. Pega isso, irmão, não se distrai, olha para mim. Vamos falar de gratidão hoje. O que a gente pensa? Em contemplação, em celebração. That's it. Então gratidão é um momento de descanso. Gratidão a gente fala: Deus, obrigado até aqui, amém. Mas Deus soprou algo no meu coração e é que eu quero compartilhar com vocês hoje. Gratidão tem a ver com contemplação, gratidão tem a ver com descanso, mas precisa ser sucedido de algo. Zelo por aquilo que Deus já te deu. Pega essa chave, irmão. Deus cria todas as coisas, no 6º dia cria o homem, no 7º chama o homem para descansar, mesmo ele não tendo feito nada. Então Deus está ensinando uma coisa para a gente: tudo que eu faço na dinâmica do meu reino, eu faço a partir do descanso. Guarda isso em nome de Jesus. Tudo que Deus espera que a gente construa com Ele, Ele espera que a gente construa a partir do descanso. Faz sentido, sim ou não? A gente não estava no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro, nem no 4, nem no 5º. No 6º a gente estava sendo formado. No 7º Deus então fala aqui: eu sei que você não se cansou com nada, porque eu fiz tudo, mas descanse e contempla. André, eu não entendi. Você acabou de falar que eu preciso, depois de descansar e contemplar, fazer alguma coisa. Pois é, porque a criação não parou no 7º dia, veio o 8º, e o 9º, e o 10º, e os 2020 anos depois daquele dia de contemplação. Deus não parou na contemplação, mas a contemplação é um pré-requisito para eu me mover nas próximas estações e viver os próximos milagres. Onde é que você quer chegar, André? Eu quero chegar em uma palavra que Deus soprou no meu coração vindo para cá. Você é grato pelo que eu te dei? Então lute por isso. A palavra de hoje é: lute por isso. Irmão, eu quero em nome de Jesus fazer um convite. Pega esse dia hoje de contemplação, pega essa semana de Thanksgiving. Você que está ouvindo essa mensagem em qualquer momento da tua história, você pode estar em 2023 ouvindo essa palavra. Eu queria te fazer um convite. Primeiro, conselho prático: lembre de tudo aquilo que Deus já te deu. Segundo conselho prático: lembre de todas as promessas que Deus já te fez. Terceiro conselho prático: agora lute por isso. Não tem nada mais covarde do que desperdiçar algo que custou caro para ser conquistado. Qual é a crise de todo pai quando chega em casa e a casa foi toda deixada ligada? O pai trabalha o dia inteiro para pagar a conta de luz, no Brasil principalmente, que é caríssimo. Você chega em casa e fala: ô filho, pelo amor de Deus, está tudo ligado, apaga as luzes. Filho, você esqueceu a torneira ligada, aberta, fecha a torneira. Filho, as coisas estão estragando, coloca as coisas na geladeira. Por quê? Porque ele sabe o preço que custou para trazer para casa tudo aquilo que a casa tem. Então pega essa chave, irmão. Quem é imaturo não valoriza o que tem. Por quê? Porque não sabe o preço que foi pago para aquilo ali estar onde está. Mas a gente começa a crescer e trabalhar e ajudar nas contas e pagar as despesas e morar sozinho. E a gente fala assim: cara, eu não vou comprar algumas coisas da mesma marca que meu pai comprava, porque eu preciso economizar. Qual que é a migração de todo... Vou falar principalmente com homens agora. Meninos, quando passam a ser homens, percebem que as coisas não vêm tão fáceis quando a gente achava que eram. A vida não é
comer passatempo assistindo Sessão da Tarde. Esse tempo passa, real life, ela acontece muito rápido. Então eu lembro de quando eu era menino e muitas vezes ingrato, reclamava com meus pais, às vezes, pô, a gente vai comer isso de novo? Mas se a Cecília fizesse isso comigo, rasgaria o meu coração. Porque agora eu sei quanto custa para botar em casa aquilo que eu tenho me esforçado para colocar. Então eu lembro de vezes que eu falava, ô mãe, feijão de novo, bife de fígado de novo. Não que a gente nunca foi suprido de nada, sempre teve do bom e do melhor, mas ainda assim, às vezes eu reclamava, pô, frango assado de novo. Aí você cresce e é você agora quem supre o frango assado do almoço de domingo. Pega essa chave, irmão. A maturidade faz com que a gente honre tudo aquilo que por graça tem recebido. E a maturidade faz com que a gente não aceite a ideia de desperdício. Por quê? Por um princípio. Eu aprendi quanto custa. Você está comigo? Eu estou construindo uma ideia. Eu aprendi quanto custa. André, o que contas de luz, frango assado no almoço de domingo tem a ver com a minha jornada de fé? Tudo. Eu estou falando sobre princípio de gratidão, eu estou falando sobre zelo. Se eu deixasse uma torneira aberta aqui, do início do culto até o final, algumas pessoas já estariam irritadas comigo. Por quê? Por causa do desperdício. Pega essa chave, irmão. Se eu abrisse uma torneira aqui e deixasse do meu lado, já ia ter um monte de hater na internet falando que absurdo. A água potável está acabando daqui a 20 anos, segundo a WWF Brasil ou Greenpeace, vai faltar água potável em metade da humanidade. Agora minha pergunta é, se o desperdício de água nos incomoda, por que o desperdício do nosso chamado não? Se o desperdício de luz nos incomoda, por que o desperdício da própria vida de Deus dentro de nós, paralisada, não? Eu vim aqui para te despertar e te fazer um convite, lute por isso. Deus te deu um chamado, lute por isso. Gaste tudo que você tem para viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Se gaste com tudo que você pode para viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Alguns me perguntam, André, por que tanta intensidade? Porque eu cresci, irmão, e eu estou entendendo cada dia mais que custou muito aquilo que Ele pagou para me colocar onde Ele me colocou, me dar o que Ele me deu, fazer o que Ele tem feito, prometeu o que me prometeu. Eu não merecia, mas Ele desejou fazer, e Ele se entregou para que eu pudesse estar aqui hoje pregando sobre graça. André, por que tanta intensidade na igreja? Porque eu odiava ela. Eu nunca quis fazer parte dela, e ainda assim Ele me escolheu para pregar em nome dEle, para falar em nome dEle, para curar pelo poder dEle, para tocar cativos e libertar pelo poder do nome dEle. Então, irmão, alguém que odiava a igreja e agora foi chamado para administrar uma, tem que ter zelo, numa intensidade diferente, de quem talvez desde pequeno sempre achou normal. Por que alguns filhos de líderes não têm mais tanto zelo pelas coisas da igreja, e algumas pessoas que se converteram e vieram do nada têm? Porque a gente precisa deixar muito claro esse ponto. Se isso for distorcido, você perdeu tudo, irmão. É você entender que você não merecia. Pastores que não têm o chamado pastoral, quantos já foram consagrados a pastores porque os pais eram? E por que não foram consumidos pela obra? Porque não desejavam fazer parte disso, só receberam. Não teve intensidade ou zelo. Agora, alguém que veio do mundo, quando olha para o chamado que carrega, fala, uau, eu não merecia, eu não vou desperdiçar. Irmão, eu lembro de noites que eu chegava em casa completamente bêbado. Eu lembro de manhãs que eu chegava e acordei completamente vomitado. Eu lembro de vezes que meu pai teve que me tirar em ambientes de acidente de carro. Eu lembro quantas vezes eu fui parar em delegacias. Eu lembro, e eu não era o cara mais problemático da minha geração, mas eu era o cara mais problemático da minha casa. Então agora alguém problemático como eu era, se tornar o pastor da família, cara, isso dá uma responsabilidade, um zelo. Então eu tenho plena convicção que se Deus pudesse falar algo para mim em relação a tudo que me deu, seria, lute por isso. Custou tudo para o meu filho. Custou tudo para o meu filho. Pastor, a graça é um favor imerecido. É. A graça é um presente, uma dádiva. É. Mas nós recebemos de graça, mas Ele pagou o preço. Você está comigo ainda? Então o que eu quero compartilhar, eu estou quase terminando, evite desperdícios. A sua vida
não foi achada no lixo, o teu chamado não foi gerado por homens. Então não viva como se você fosse qualquer um. Você tem a própria vida de Deus depositada em você. Viva a altura da identidade que tem. Príncipes têm que andar como príncipes. Princesas têm que andar como princesas. Uma das coisas que eu ministrava muito quando eu ia em conferências de jovens, principalmente para meninas, era, olha, o que mais me chamou a atenção na Kezinha era a pureza dela. Então não se rebaixe para aparecer com uma amiga vulgar que você tem, para chamar a atenção de alguém que você quer, porque se você tem que abrir mão daquilo que você tem de mais puro para chamar a atenção de alguém, essa pessoa não te merece. A gente precisa elevar o nível e não rebaixar ele. Elevar o nível. Quem que você pensa que é? Eu sou quem ele diz que eu sou. Eu posso o que ele disse que eu posso, eu tenho o que ele disse que eu tenho, eu vou viver o que ele declarou que eu vou viver. Cara, mas você é o improvável. Pois é, e é aí que a graça dele se revela. Porque se eu fosse provável, qual seria a glória de Deus fazer algo que todo mundo já esperava que ele fizesse? A glória está na improbabilidade. Deus pegar alguém que não podia e tornar alguém que não sabia e dar sabedoria para fazer. Irmão, a graça de Deus se revela em meio à improbabilidade. É por isso que a gente celebra tanto. Vamos ser sinceros, você pode assistir uma Olimpíada, com exceção de ter um atleta brasileiro, nós que somos brasileiros, a gente provavelmente vai torcer pelo improvável. Aí o locutor vai falar, ó, esse atleta, ele é, vou dar um exemplo aqui, tá? Ele é jamaicano, a estrutura dele é básica, ele é o único atleta que está nessa prova que foi sem comissão nenhuma, porque não tem recursos e tal. O que a gente vai fazer? A prova inteira vai torcer por aquele cara. Porque qual é a graça de ver um atleta americano com a maior estrutura do planeta para ser um profissional, um atleta de alta performance e ganhar uma prova? Ele não fez mais do que a obrigação dele. Mas é tão bom, cara, ver um queniano ganhando a maratona, e você ouvir a história do cara e saber que ele corre muito, porque quando era criança corria de leões. E ele não para até concluir a prova, porque ele sabe que a família dele vai passar fome se ele não ganhar o prêmio que está lá no final esperando por ele. Por que você corre sem parar? Porque tem pessoas que dependem do prêmio que eu vou receber. Faz sentido? Então não importa se tem bolhas, se eu estou sentindo meus pés calejados, se tem bolhas de sangue, eu vou até o final. Por que alguns param antes do que ele? Porque mesmo se não ganhar a prova, está tudo bem, o conforto cerca eles desde que eles são pequenos. Mas para alguns daqueles caras, eles sabem, irmão, eu preciso ir até o final e dar tudo de mim, porque tem gente precisando daquilo que eu vou conquistar. Como que isso se aplica à minha jornada de fé? Irmão, tem uma geração esperando você derramar aquilo que recebeu. A palavra de Deus diz, toda a criação aguarda ansiosamente a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. André, é cansativo? É. Mas tem algum André de 15 anos atrás esperando ouvir o que o André de 15 anos depois tem para falar? Eu não posso me calar, ele precisa de mim. Esse entendimento, irmão, faz o teu chamado ter um peso diferente. O nosso chamado tem um peso diferente. É por isso que eu vou usar um português bem claro. É por isso que me irrita jovens com pouca intencionalidade na construção do chamado. É por isso que me entristece homens maduros com pouco zelo pelo chamado. Por quê? Porque parece que a gente esqueceu o peso do chamado que tem. Irmão, custou tudo para ele. Então se gasta e deixa custar tudo para você também. Paulo diz, olha, eu me gasto e eu me deixo ser gasto pelo chamado que eu tenho. Eu corro até conquistar o prêmio que existe no final dessa corrida. Eu estou quase finalizando, mas eu queria de verdade saber, está fazendo sentido para alguém? Quantas vezes a gente canta, Deus, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, que eu queria compartilhar com você, irmão, você que está conectado, guarda essa chave em nome de Jesus. Se morreríamos por isso, então vamos viver por isso também. Se eu morreria pelo meu chamado, então viva pelo teu chamado também. Deus, eu morreria por você. A gente nem sempre está vivendo por Ele. Como é que a gente vai conseguir de fato acreditar que a gente morreria por Ele? Você morreria por isso, guarda essa chave, irmão. Viva por isso também. Sabe, tem uma coisa que eu acho interessante na pessoa de Pedro, é que a gente olha para aquilo que Pedro fez. E eu estou quase finalizando, a banda pode ir subindo.
E Maiquinho, se a gente puder ficar com mais de uma câmera na pregação, seria incrível, deixar mais uma fixa aqui. A gente olha para Pedro, olha para mim que eu estou finalizando. Pedro negando Jesus, mas a gente esquece que o Pedro que negou Jesus é o mesmo Pedro que fez tudo o que podia para defender o amigo quando ele foi capturado. Guarda isso, irmão. A Bíblia diz que os soldados chegam lá para prender Jesus, e quando chegam lá, o que acontece? Pedro tira a espada, decepa a orelha do soldado. Irmão, é errado o que Pedro fez? É, na perspectiva da redenção. Ou seja, guarda isso em nome de Jesus. Vocês estão comigo? Amém? É errado o que Pedro fez? É, na perspectiva da redenção. Ou seja, ele estava impedindo se cumprir aquilo que Deus já havia prometido. Mas, se a gente for olhar pela perspectiva humana, o que Pedro fez nada mais foi do que um ato de socorro, de amor, dizendo: ninguém vai tirar o meu amigo de mim. O que Pedro fez talvez é o que faltou em outros, que estavam passivos olhando de longe Jesus ser entregue e não fizeram nada. Por quê? Porque não queriam se comprometer e talvez ser entregues também. Pedro negou Jesus alguns momentos depois, mas naquele momento Pedro deu tudo o que tinha, usou as armas que tinha para tentar impedir que o amigo dele fosse roubado dele. Pedro olha o soldado chegando e dizendo: eu vou levá-lo para a corte. Pedro fala: não, se depender de mim, ninguém vai tirá-lo daqui. Você já ouviu uma expressão que a gente usa muito no Brasil? Só por cima do meu cadáver. É isso que Pedro declarou naquela noite. Vão levar o teu mestre, vão levar aquele que te chamou do meio da improbabilidade e tem feito você andar sobre as águas. Pedro fala: não, ninguém vai tirar ele daqui não, se depender de mim não. Ele saca a espada e decepa a orelha. André, você está dizendo que a gente tem que ser impulsivo? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente precisa usar todas as armas que tem para proteger aquilo que de verdade tem valor. Então eu quero finalizar aqui. Eu queria te fazer um convite em nome de Jesus. Guarda isso, olha para mim, não se distraia. Lute por isso. Lute pelo que, André? Lute pelo que você recebeu. Você recebeu uma casa, lute por ela. Você que está me ouvindo de qualquer lugar do mundo, seu casamento está em crise, lute por ele. Seus filhos não te amam, você tem ouvido palavras dele que tem te entristecido, lute pelos seus filhos. Mas é difícil, mas são seus filhos. Mas é difícil, mas é o teu casamento. André, mas os meus pais me traumatizaram. Mas são os seus pais, mas é a sua mãe. Se não fosse ela, você não estaria de pé. Ela permitiu você ser gerado dentro dela e guardou você quando você era indefeso. Não importa se alguma falha de caráter dela entristeceu você quando era um pouco mais maduro, quando você não podia fazer nada, ela fez tudo por você. E talvez se ela não fez, é porque ela não sabia o que estava fazendo. Lembra de Jesus? Ele está na cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A oração do Pai Nosso é: nós perdoamos aqueles que nos devem, e nós pedimos: Pai, perdoa as nossas dívidas também. Irmão, a gente pede para que Deus nos perdoe, mas a gente precisa liberar perdão. A gente pede para que Deus nos supra, mas a gente precisa entender que o pão nosso de cada dia vem dele. Você está em crise no teu chamado? Lute por isso. Não abre mão do teu chamado, irmão. Jesus pagou um preço alto demais para te chamar pelo nome e te entregar algo que vale mais do que tudo aquilo que você poderia comprar com dinheiro. André, estou com crise na minha identidade. Lute por isso. Estou com crise no entendimento do meu gênero. Eu não quero entrar nesse parênteses agora, mas se você me perguntar o que eu creio que não há uma opção. Deus já nos fez nascer com a opção dele. Não me chamou para ter uma opção minha. Qual é a opção de gênero? Bom, a opção que Deus fez para mim quando eu nasci foi macho. A opção que Deus fez para Cecília quando ela nasceu foi fêmea. A opção que Deus fez para Benício quando ele nasceu foi macho. Então eu não quero entrar nesse mérito de ideologia de gênero, mas se você está em crise na tua identidade, o meu conselho prático para você é: lute pela opção que Deus fez quando gerou você. Ele sabia o que estava fazendo. Faz sentido? André, a minha crise é de identidade, no sentido de o que eu vou fazer. Irmão, às vezes a gente gasta tempo tentando se arrumar por fora, mas nem sempre a gente gasta tempo tentando arrumar a nossa casa por dentro. Você acha errado fazer terapia? Claro que não. Errado é você viver em crise e achar que é normal. Você acha errado procurar um terapeuta, um psiquiatra? Não. Errado é você viver em depressão e achar que isso é normal. Deus não chamou você para viver se arrastando. Deus chamou você para viver governando. Deus não chamou você para viver como se fosse qualquer um
buscando o livramento o tempo inteiro. Deus chamou você para governar, irmão. Nós fomos chamados por Deus na nova aliança como reis e sacerdotes. Governamos tempestades e ministramos. O chamado de intercessores, guarda isso, irmão, e eu vou finalizar aqui. O chamado de intercessores não é um chamado específico para poucos. O chamado de intercessores é um chamado de Deus para todos. Sabe o que significa intercessão? Aqueles que ministram entre sessões. Você foi chamado para ministrar entre os céus e a terra. Nos agarramos nas realidades dos céus e colidimos violentamente com as realidades da terra. É o que o Bill Johnson fala, é a expressão de fé. O que é fé? Fé é se apossar das realidades do reino de Deus e colidir violentamente com as realidades ao meu redor. Um reino inferior não subsiste. Então lute por isso. Lute pelo que Deus te deu, lute pelo que Deus te chama, lute pela família que você recebeu, lute pelo chamado que Ele depositou em você. Faz sentido para você? Fique de pé então em nome de Jesus. Eu quero ministrar sobre você. E eu quero batalhar com você e por você. Porque eu sei que tem pessoas aqui que talvez estão cansados, desanimados. Ei, irmão, olha para mim. Eu sei que tem pessoas até que estão dormindo, seja fisicamente ou espiritualmente. A minha oração para você é: desperta, tu que dormes. Desperta e resplandece. Existem nações para serem tocadas por você. Existem nações para ouvirem a mensagem que Deus plantou em você. Existem famílias que estão esperando você chegar lá e compartilhar aquilo que Deus fez na sua casa. Existem enfermos esperando para você compartilhar o testemunho de cura. Existem cativos esperando para você liberar um toque de libertação. Existem pessoas que estão aguardando ansiosamente a manifestação de quem você é e daquilo que você carrega. Eu quero orar com você. Feche teus olhos em nome de Jesus. André, resume tudo que você ministrou em uma palavra, em uma frase. A frase é: lute por isso. Custou demais para a gente viver como se fosse qualquer um. Irmão, o tempo passa rápido demais para a gente viver como se tivesse todo o tempo do mundo. Quando eu me formar, eu sirvo. Quando eu comprar minha casa própria, eu tenho mais tempo para a obra. Quando eu me casar, ei, irmão, para de colocar em uma conquista a desculpa daquilo que você já deveria estar fazendo. Nós não temos todo o tempo do mundo até que nos tornemos um com Ele. Nós não temos todo o tempo do mundo até que nós nos tornemos um com Ele na glória. Então o tempo depois que a gente morre é o tempo de usufruirmos dos galardões. Mas o tempo até que esse encontro aconteça é o tempo de gerarmos os galardões. Sermos gastos dia após dia por aquilo que Ele se gastou. Eu estou falando sobre ministério, eu estou falando sobre chamado, eu estou falando sobre família, eu estou falando sobre identidade, eu estou falando sobre sonhos, eu estou falando sobre visão. Seja a área que for que o inferno tocou e fez você desmotivar ou diminuir a tua expectativa, eu vim aqui te fazer um convite, irmão. Desperta e volte a sonhar. Deixa isso consumir você. Não é normal um cristão que não crê em milagres. Não é normal um crente que não deseja viver o sobrenatural. Não é normal você esperar qualquer coisa, porque em você não habita a vida de qualquer um. É o próprio Deus, aquele que venceu a morte, o inferno e ressuscitou. E a palavra diz que o próprio Espírito dele habita em nós. É por isso que nele vivemos e existimos e nos movemos. É tudo dele, por ele, é por ele que são todas as coisas. É ele quem gera em nós tanto querer quanto efetuar. É ele quem nos dá fé, é ele quem nos mantém de pé. É ele quem nos gerou e é ele quem nos sustenta. É ele quem dá a promessa, é ele quem sustenta a promessa. É ele quem faz todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, como sermos gratos por tudo aquilo que ele tem feito? Lutando por tudo aquilo que ele nos deu. Lute por isso. Se você pode, levante suas mãos em nome de Jesus. Declare comigo com autoridade. Diga: Pai. Diga: eu entendi. Diga: para mim não custou nada. Diga: mas para o teu filho custou tudo. Diga: por isso eu dou a minha palavra. Diga: eu estou disponível e eu vou lutar por tudo aquilo que o Senhor já me deu. Declara com autoridade, irmão. Diga: eu vou lutar com tudo que eu posso, com tudo que eu tenho, todos os dias da minha vida, para zelar por aquilo que você me deu. Essa é a chave de Davi, irmão. Davi fala: Deus, eu não descansarei, as minhas pálpebras não se fecharão, até que a sua presença volte à cidade santa.
Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era consumido por aquilo que consumia Deus. Ele amava aquilo que Deus amava, irmão. O convite de Deus para nós é: ame aquilo que eu amo, seja consumido por aquilo que me consome, zele por aquilo que eu zelo, por aquilo que eu estou zelando. Tenha zelo também. Gratidão, irmão, não tem a ver com as legendas que a gente coloca no Instagram dizendo o quanto ele é bom. Gratidão tem a ver com aquilo que fazemos quando ninguém está olhando, porque nós sabemos que quem deveria olhar vê todas as coisas e sabe cada hora de serviço que nós fazemos, mesmo que ninguém veja, cada ato de justiça que nós fazemos, mesmo que ninguém celebre, cada esmola ou oferta ou generosidade que nós derramamos, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que não seja postado, tudo aquilo que nós derramamos aos pés dele. A palavra diz: olha, tudo que fizerem, faça como alguém que faz ao próprio Deus, faça como alguém que faz ao Senhor. Por isso nós fazemos, Deus, cuidamos dos nossos filhos como se estivessem cuidando do Senhor. Pai, nós cuidaremos do nosso chamado, porque nós sabemos que foi o Senhor quem nos deu e custou tudo para o teu filho. Nós lutaremos por isso, Pai, todos os dias da nossa vida. E eu oro, Jesus, para que seja derramado sobre nós esse espírito de ousadia, Pai. Dá encorajamento para aqueles que estão, Pai, passivos. Desperta aqueles que dormem, renova aqueles que pararam, encoraja aqueles que estão, Pai, com medo dos gigantes, ou do tamanho das ondas, ou das palavras contrárias. Nós não somos daqueles que retrocedem, pelo contrário, nós somos daqueles que permanecem e são salvos. Nós colocamos a mão no arado e não olharemos para trás. Não nos importa o tamanho dos gigantes, ou das ondas, ou das muralhas. Nós e toda a nossa casa te serviremos todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração, Paizinho. E nessa semana de Thanksgiving nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você é grato por isso, você pode celebrar no teu lugar. Se você é feliz, você pode fazer barulho. Quantos aqui já ouviram uma palavra de Deus? Levanta a mão. Algo que Ele falou sobre o seu futuro, o seu chamado, sua família. Levanta a mão mais alto. Ok. Quantos já ouviram 2 vezes a mesma palavra? Uau, glória a Deus. Quantos já ouviram 3 vezes a mesma palavra? 4. Alguém já ouviu 4 vezes a mesma palavra? Ok. Teve alguém que falou: lá vem. Amém, obrigado, thank you so much. Love you guys, love you, Rocket and Hype. Quando eu ouço uma vez uma palavra, significa Deus quer falar comigo. Quando eu ouço 2 vezes a mesma palavra, significa Deus confirmou o que já falou comigo. 2 na Bíblia sempre fala a respeito de confirmação. Quando eu ouço 3 vezes a mesma palavra, significa Deus deve estar achando que eu esqueci o que Ele já falou comigo. Irmão, se você já ouviu de 3 vezes para cima, não significa que Deus está ansioso para cumprir. Significa que você é teimoso para ainda não ter se movido naquilo que Ele pediu para você se mover. Uau, eu já ouvi 4 vezes Deus falando a mesma coisa. Isso não é algo necessariamente bom. Deus está lembrando algo que você não deveria ter esquecido. Noé ouve de Deus uma palavra, ele começa a construção da arca, uma direção, por décadas ele se manteve. Hoje a gente ouve dezenas de palavras, por uma crise a gente já desiste. Mas Deus não falou com você 10 vezes. Falou, cara, mas olha a minha situação financeira. Não, Deus não se esqueceu de você por conta de um momento que você está vivendo. As palavras que Deus libera não são cativas aos momentos que você vive. Irmão, a gente está falando de um Deus que se move na eternidade. Você consegue imaginar um Deus que fez o tempo, passei na eternidade? A Bíblia chama Ele de maravilhoso conselheiro, Deus forte. Vamos falar isso junto, diga: maravilhoso conselheiro, Deus forte. Irmão, se Ele é o Pai da eternidade, a Bíblia está dizendo que a eternidade nasceu dEle. A eternidade é filha de Deus. Então como que um Deus que não só se move na eternidade, mas Ele gerou a eternidade,
Como esse Deus vai ser pego de surpresa com algum momento adverso que você está vivendo, irmão? Eu imagino Deus que é antes de todas as coisas, permanece depois de todas elas, passeia na eternidade, considera 1000 dias como 1000 anos como se fossem um dia, olhando para um mês de crise que você está vivendo e você dizendo para ele: você se esqueceu de mim. Ele olhando para o plano total falando: oi? Desculpa, filho, você está falando de quê mesmo? Estou falando do mês de agosto de 2016. Você se esqueceu de mim. Você se esqueceu de mim. Eu passei a maior crise do meu ministério. Ou eu tive uma crise na minha família. Ou eu passei vergonha porque eu não tinha como sustentar minha casa naquele mês. Ou imagino Deus falando: me dá só um tempo para eu ampliar e chegar nessa partícula que você chama de crise, porque para mim é uma vírgula na construção da sua história. O que eu tenho para você não dura os 80 anos que você vai viver aqui. O convite que eu tenho com você é para caminhar comigo na eternidade. Os seus 80, 60, 40 anos de vida aqui são nada comparados àquilo que eu estou te convidando para viver comigo. Eu tenho projetos e palavras de vida eterna para você. Você está comigo? Diga amém. Mas quando a gente está exposto a uma teologia que só fala: Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai empoderar, Deus vai cumprir, no hoje, o problema é que eu começo a achar que a minha caminhada com Deus, ela acaba quando eu morro. E é por isso que tem tanta gente ansiosa. Eu quero viver logo antes que eu morra, para que se cumpra tudo que Deus prometeu, irmão. Aqueles que confiam no Senhor, eles não se cansam, voam alto como águias, eles enxergam além do alcance, são renovados durante a jornada. Mas a sua história com Deus não termina quando você morre. É interessante, quando a gente vai celebrar um casamento, uma das coisas que a gente normalmente ministra no final dos votos é que essa aliança dure até que a morte os separe. Mas o que Jesus fez com a gente é muito mais profundo. Os votos de casamento que Jesus fez com a noiva, de braços abertos naquela cruz, em outras palavras, ele estava dizendo: eu prometo que eu vou redimir vocês, que eu vou abençoar vocês, que eu vou trazer vocês de volta para a presença do meu Pai, que eu vou tirar a sentença, o jugo, o juízo, e vou dar para vocês filiação, sobrenome, paternidade, e eu prometo que eu vou ser um com você até que a morte nos aproxime. Um casamento natural pode sofrer uma separação quando alguém morre, mas o casamento que Jesus propõe com a noiva, na verdade ele vive uma aproximação quando a gente morre. É por isso, irmão, que viver é Cristo e morrer é lucro. Por quê? Porque estamos mais próximos daquele que vamos caminhar todos os dias da nossa vida. Você está comigo? O problema é que às vezes a gente esquece de falar do céu. E é por isso que uma crise temporária rouba tanta alegria de tanta gente na igreja. Porque se eu estou olhando só para o tempo de agora, eu acho que um mês de crise significa uma ausência de Deus. José não acreditou que os anos de cativeiro eram uma ausência de Deus, e é por isso que ele viu a promessa se cumprir no tempo de Deus. Davi não acreditou que a perseguição de Saul era uma ausência de Deus, por isso ele viu o cumprimento das promessas de Deus. Noé não acreditou que a demora na construção da arca era uma ausência de Deus. Você pode pegar qualquer herói da fé, qualquer homem que te inspira na Bíblia, irmão, todos eles precisaram entender que a crise que eu vivo hoje não significa que Deus não esteja comigo. Você está comigo? Diga amém. Então vamos voltar para o lance do trailer do Poderoso Chefinho. Sabe o que é louco? A gente derrama o máximo que a gente pode. Vai ter gente que vai chegar em casa e vai falar: e aí, amor, como é que foi o culto hoje? Foi bom. Ele falou de quê? Poderoso Chefinho, alguma coisa do tipo. Falou de um trailer da Ceci. Legal, o culto foi da Disney, né? Legal. É uma analogia tão simples, mas ela pode gerar vida em alguém aqui nessa manhã. Amém? Primeira coisa que eu aprendi com Cecília vendo um trailer: quando a gente tem a mentalidade infantil, a gente se sacia com um pouco, como se aquilo fosse tudo. Segunda coisa que eu aprendi, porque eu de verdade fiquei meditando sobre isso e aquilo me impactou. A Cecília, por mais que ela tivesse excited, por mais que ela tivesse ansiosa para ver o filme, só eu podia comprar o filme para ela. Porque pede os dados bancários e um adulto que tem uma conta pode pagar para que o seu filho, que ainda é criança, possa ter acesso ao filme. Sabe o que eu aprendi naquele dia? Por mais excited que eu possa estar com aquilo que eu quero ver, só está disponível quando for maduro e quando eu pagar o preço.
Pega isso, irmão. Por que nem toda palavra profética se cumpre? Porque nem todo mundo quer pagar o preço. A palavra não se cumpre no dia que você recebe, a palavra se cumpre no dia que ela se cumpre. Quando ela se cumpre. É louco porque o meu pai, há alguns anos atrás, escreveu uma carta para mim e ele botou sem data. E por mais que ele não tivesse o entendimento de por que ele botou a data e deixou em branco, hoje a gente entende o porquê. E aí tempos depois, quando a gente foi enviado para cá, eu estava desmontando o meu gabinete lá em Niterói. E aí quando a gente pega a minha Bíblia, abriu e tinha um papel dentro. E era a carta do meu pai, falando sobre coisas que ele queria viver ao meu lado. E aí uma das coisas que ele estava dizendo era: filho, eu ainda vou ver você pregando em estádios em outras nações. Aí pega isso, irmão. A gente está no gabinete aqui, no Green Room, antes de começar, segunda-feira. Vitor Hugo vira para ele e fala: Deus te deu um livramento. Que é a mesma palavra que meu pai recebeu no domingo ou no sábado. Não, no sábado. Alguém falou com ele: Deus está te dando livramento. Eu sinto que tem algo no seu coração que é para roubar a alegria do pastor André, paralisar, trazer distração sobre esse mover de Deus. O inferno quer tocar você para parar ele. Mas um homem de Deus vai te dar a mesma palavra para confirmar o que eu estou falando. Isso foi no sábado. Chega na segunda, o Vitor Hugo fala: eu vejo Deus te dando livramento no coração, suas artérias sendo desentupidas. E Deus te deu um bônus e acrescentou anos de vida para você ver o que você ainda não viu. Uma promessa de Deus de que o seu filho vai pregar em estádios e você vai estar lá com ele. Na hora a gente lembrou de uma carta, irmão. Ele vai chorar, gente, ele nunca chora. Isso é inédito, hein? Você que está vendo isso aqui. Aleluia. Te amo, paizão. Deus de detalhes, né? Aí hoje eu estou pregando, quem está aqui, acabou de chegar essa semana, é um médico que cuidou do meu coração quando eu quase morri alguns anos atrás. Você pode celebrar pelo Deus de detalhes que a gente serve. Aquela carta foi escrita, inspirada por uma visão que Deus deu, algo que Deus colocou no espírito dele. Aí Deus usa alguém através de uma palavra profética para trazer a sua memória: eu ainda não concluí o que disse que faria. Agora entende isso, irmão. Do dia em que aquela carta foi escrita até o dia em que ela vai se cumprir, tem muito sangue, suor e lágrima envolvido no meu ministério. Teve muita desonra, momentos difíceis, plantando igreja com 1000 e poucas pessoas, mas com a minha conta de luz cortada em casa, vivendo algo incrível no ministério, mas passando desafios financeiros em casa. Irmão, não são só flores. Tem um provérbio oriental, já falei sobre ele alguma vez aqui, que diz que homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam homens difíceis. É cíclico. Então talvez algum momento difícil que Deus está permitindo que você enfrente, não é porque Ele não ama você, é porque Ele não quer que você seja mimado e pare na primeira retaliação, no nível que Ele quer te levar. Então, irmão, quando Deus me ensina a não ficar reclamando com uma batalha pequena, o meu caráter está sendo forjado para que as batalhas que Ele vai permitir que eu enfrente também não me parem no futuro, irmão. Quem aprendeu a lidar com ursas e leões enfrenta gigantes sem nenhum medo. O tempo do preparo não é o tempo da ausência de Deus. Você precisa de estrutura para receber a unção que Ele quer derramar sobre você. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!